E aí, gente? Beleza? Joia, né? Então, gente, coisa linda aí, ó. Pra quem tá acompanhando aí, ó, tá vendo? Então é isso aí, ó. Nesse vídeo a gente vai estar mostrando aí pra vocês aí a instalação da caixa, tá? E da ponta aqui que a gente fabricou. E já instalamos no lugar aí. E já deu esse resultado que vocês estão vendo aí, tá? Esse rebaixo aqui é o rebaixo do pé de coluna, por isso que tá assim, tá? Mas sigam aí em frente aí para vocês verem aí o resultado. Acredito que ficou bem legal, né? E contar para vocês também aí, ó, a novidade que chegou pra gente aí, a gente vai colocar essas máquinas aí para estar funcionando, tá? Né, dona Clara? Isso mesmo. Melhorar nosso trabalho. E vai mostrar para vocês aí já as considerações finais no final do vídeo aí. Beleza, gente? Então vou mostrar a ação, mostrar o trabalho aí e falar um pouco dessas máquinas aqui no final do vídeo. Tá bom? Então vamos seguindo em frente aí. Vamos fazer a mágica, né? Mostrar assim e mostrar pronto. Então vamos lá.
Então, gente, tá vendo que legal? Umas curiosidades aí bem interessantes, tá vendo? Como a saída de água aqui da caixa de ar, como é que ela é em diagonal. Vocês viram reproduzindo isso daí? Então a gente reproduziu igual do outro lado. É interessante, normalmente a gente vê ele reto. Agora em diagonal, eu achei interessante porque tá contra o sentido de água, enquanto o carro está em movimento, tá vendo? Então evita, porque a saída de água da caixa de ar, ela pode ser uma entrada também, tá? Ela pode ser uma entrada. Então isso aqui cria uma situação aqui que ajuda, tá? A não estar entrando impureza aqui, ó. Tá vendo? Porque pelo movimento da roda, pelo movimento da água que vem, tá? Então ele cria essa dificuldade para estar entrando qualquer sedimento, qualquer água aí, ou qualquer coisa do tipo. Tá vendo? Bem interessante. Então a gente quis reproduzir da mesma maneira que é o original. Tá vendo? Bem interessante. Dividimos na mesma proporção que estava do outro lado. Ou seja, se não fosse trocar o outro lado, já ficaria idêntico os dois lados. Tá vendo? Então isso que é interessante. Às vezes é um ponto que às vezes muita gente não se atenta, mas são os detalhes que fazem a grande diferença. Tá? Então vale muito a pena. Então eu estava desbastando aqui, ó, tá? Então vocês virem o ajuste aí. Então eu vou fazer duas considerações aqui, ó. Tá vendo? Eu parei para vocês verem aí, ó. Tá vendo? A fusão da solda, ela tem que ser uma fusão bem interessante, tá? Tem que ter penetração para a gente poder fazer um desbaste consciente aí, ó, tá? Porque esse aqui não pode ficar alto, né? Então ele tem que manter a simetria aqui da caixa, tá? Eu já falo de cara, eu não troquei essa caixa inteira porque é uma caixa muito sólida, tá? Então a gente optou por trocar só essa parte daqui para baixo. Pintamos aí como vocês viram. Ainda vai ter uma segunda pintura aqui dentro aqui, tá? Como eu já mostrei em vários vídeos meus aí, né? Pela entrada a gente joga aqui, consegue tá tratando, jogando a tinta aqui, a ponto de vir escorrendo aqui onde foi dada a solda aí, tá? Então fica bem interessante. Então o desbaste é esse. Às vezes a pessoa quer desbastar muito e não tem uma boa penetração e uma boa fusão, isso aqui vai trincar e vai se soltar. Então dá pra ver aí uma fusão bem legal. Eu parei por aí só para vocês verem como que foi feita a solda. Acho que é mais interessante mostrar o resultado do que mostrar soldando, tá? Agora uma outra consideração que eu vou estar falando com vocês aí, ó. Vocês viram eu tirando esse filete aqui de chapa, tá? Então o que acontece? Qualidade melhor, né? Deixa eu subir. Segurei. Então vocês viram eu cortando esse filete aqui para estar ajustando, para estar soldando aqui de topo, para ficar um acabamento limpo, né? Então vocês podem perceber aí, ó, que eu cortei até chegar quase no final aqui para a gente acabar de cortar. Dos dois lados eu fiz isso. Vocês podem ter visto aí no vídeo aí que eu não cortei até o final e depois eu vim e quebrei com o alicate. Para os iniciantes aí, às vezes vê a gente trabalhando desse jeito aí, tá? Então é por isso que a gente tem que dar as dicas aí de segurança, tá? Porque às vezes a pessoa vai fazer um corte desse daqui, ó, e pode provocar um acidente. Pensa bem para vocês verem, um filete desse daqui, ó, bem afiado aí com o corte aí do disco. Então, se você vem e faz o corte até o final e ele se solta, ele pode enrolar na lixadeira, ou então a lixadeira dá um arranco e isso se projetar contra a gente. Então você imagina a posição que eu estou aqui cortando aqui, ó. Vai que dá um arranco aqui, isso aqui projeta aqui e pega no meu pescoço. Então pensa para vocês verem. Então esse trabalho, por isso que eu sempre falo, trabalho de funilaria não é um trabalho simples, tá? Tem que ter muita atenção, tá? E tem que saber o que está fazendo. Não adianta você chegar aqui e sair cortando qualquer coisa aqui. Primeiro, outra coisa também, o disco pode se partir, tá? A gente usa disco de qualidade, a gente não fica usando esses discos aí de R$2, esses discos aí que não valem nada. Você começa a cortar e já esfarela, entendeu? Então pode acontecer, num arranco que a lixadeira der, primeiro isso aqui se projetar contra a gente. Segundo, pode quebrar um disco de corte,
tá? O disco que a gente usa, tá vendo? A gente não tem a marca mais, depois eu pego o outro lá. É um disco bem mais caro, é um disco que a gente usa aqui, ele serve para cortar inox, então ele é um disco bem resistente, tá? Ele é um disco assim flexível e resistente ao mesmo tempo, tá? Eu já vi uns discos aí, se você chegar aí, você pode comprar disco aí, você acha até de R$1,50, R$2 aí no mercado, tá? Mas a gente tem que entender que a gente tem que estar prevalecendo também a nossa segurança. Então não adianta de nada eu comprar um disco de péssima qualidade, tá? E ele vinha quebrar e projetar aí na direção da gente aí, e a gente está machucando. Então, sempre que a gente está fazendo, tem que falar disso bastante, porque às vezes a pessoa quer fazer, um iniciante, a pessoa quer fazer um procedimento desse, e aí a pessoa vê a gente trabalhando, então é por isso que eu gosto de atentar esses detalhezinhos e explicar para a pessoa ser mais prudente aí no trabalho. Eu sempre tenho falado, a gente trabalha com ferramentas aí cortantes, né? Ferramentas perfurantes, ferramentas incandescentes, tá? Que é solda, esse tipo de coisa, então a gente tem que estar instruindo da mesma maneira, tá? Então é um toque legal, que eu acho interessante aí, tá falando e tá mostrando aí. Porque é um trabalho que tem riscos, muitos riscos, tá? Isso aqui não é um trabalho simples e fácil como se vê aí não. Igual, por exemplo, isso aqui, ó, pra gente chegar a esse resultado que a gente está chegando aqui, todo esse alinhamento, tudo certinho, todo o ângulo, tá? Tudo certinho, isso aqui demanda muito tempo. A gente mostra uma fração muito mínima do que a gente faz aqui, tá? Então, é interessante a gente às vezes estar dando uns toques desses pequenos aí, que pode valer aí um acidente fatal aí, ó. Então, um acidente fatal e a pessoa se machucar aí e criar às vezes um problema permanente na vida aí, tá? Cortar um pescoço, cortar um tendão, cortar alguma coisa aí, né? Furar um olho aí com um pedaço de disco, apesar de estar com óculos, mas a velocidade é muito grande. Uma lixadeira, ela gira 11.000 giros. É muita rotação, tá? Atrito, cortando, calor, tá? Então, quem está iniciando e quem está pegando essa profissão agora, quem é robista, quem está querendo ingressar nisso, fique atento a esse tipo de coisa que muitas das vezes a gente não vê nos vídeos aí, tá? Muitas vezes mostra fazendo, mas às vezes as pessoas não mostram os riscos que a gente tem dentro disso. Por isso que eu falo, isso não é um trabalho da noite para o dia. Isso é um trabalho que tem que ter muita concentração, muita consciência e cabeça limpa. Não adianta você chegar aqui, a pessoa começa a te pressionar, que tem cronograma, igual esses programas americanos aí que fica mostrando essas coisas aí, vocês me desculpem a palavra, mas umas coisas idiotas até, tá? Então, são prazos insanos, aquele monte de coisa, e não mostra às vezes os riscos, que às vezes a pessoa, para cumprir um prazo, a pessoa começa a trabalhar aqui desesperada aqui, e ela pode vir a ter uma deficiência aí permanente na vida dela aí, por causa às vezes de um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses aí de atraso aí. Tá bom, gente? Então é bom estar conscientizando e mostrando às pessoas aí a realidade e os riscos do nosso trabalho, tá bom? Então isso aqui eu sempre falo nos meus vídeos. O trabalho nosso, ele tem que ter muita concentração, porque o risco de se machucar e lesionar aí é muito, como é que fala? É muito constante no nosso trabalho. Então, é por isso que eu falo, gente apavorada, gente que quer as coisas a qualquer custo, eu sei que existem sonhos, mas a gente também tem os da gente, então a gente não pode aí se render a determinados cronogramas, determinadas coisas aí que podem trazer um prejuízo direto aí pra gente aí, tá bom? Então é por isso que a gente tem apostado bastante em bons clientes e clientes aí que entendem o processo que tem que ser. Então vamos seguindo aqui, acabar de desbastar aqui e vamos seguindo para o próximo passo aí. Fica essa dica aí.
Bem melhor, né? Aí, gente, o resultado é esse daí.
Essa tampinha aqui a gente fez reproduzindo, idêntica ao do outro lado, tá? Aqui não foi mexido. Essa daqui nem tinha tampinha, já tava com uma solda toda esquisita aqui, tá? Tá vendo? Quem tá seguindo aí viu o que que tava aqui. Isso aqui ainda é pedaço ainda do paralama que a gente cortou. E é isso aí. Agora forma o alojamento aí do paralama. O paralama vai ser parafusado aqui e trazer a forma que tem que ser, tá? Então é isso aí, ó. Tá vendo? Uma solda bem feita no local certo e da maneira correta, bem ajustada, e nem percebe que foi trocado daqui para baixo. E como eu disse, a caixa de cima é muito sólida, então quanto mais a gente prevalecer do carro, é interessante e bacana aí, tá? Então é isso aí. Agora o próximo passo aí é coluna, vim fechando essa coluna. Tanto é que a gente nem soldou aqui não, porque ainda tem a capa ainda pra gente vir tá trabalhando. Então a gente vai fazer esses ajustes aí, terminar essa solda tudo direitinho, depois que a gente vai ajustando o pé da coluna aí. Mas eu acho que já deu para ver o resultado aí e ficou bem satisfatório aí, tá? E o interesse nosso aqui, gente, é esse aí. Não é dar sobrevida para os carros, não. É fazer um trabalho de qualidade, dar longevidade para esses carros, porque já são guerreiros de ter chegado até aqui. Então, quando precisar de contar histórias aí da nossa indústria automobilística aí, da história de quem curte carro aí, que sobre pelo menos bons exemplares aí e carros bacanas aí, de pessoas assim que cuidaram do carro, profissionais que dedicaram e que sobrem esses exemplares aí para estar contando a nossa história automobilística aí, que para quem gosta sabe que isso aí faz muito, como é que fala, importa bastante, tá? Porque quem curte aí a trajetória dos antigos aí, desses carros aí que fizeram história aí, isso é muito importante e faz parte da história, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Então a dedicação é sempre essa, é trazer o máximo de perfeição e nunca sobrevida, tá? Então, vamos dedicando aí e deixando esses carros aí em forma novamente, tá? E como eu disse aí, a gente depende muito dos clientes, depende muito aí de pessoas que abraçam a causa junto com a gente aí, para trazer esses resultados aí e permitir que a gente trabalhe da maneira correta aí, porque para mim é só assim, tá? Ou é correto ou eu prefiro não fazer, tá bom? Então, vamos seguindo em frente. E outra coisa, vocês viram aí o conjunto de máquina que chegou pra gente aí, tá? Eu não vou falar muito sobre elas aqui agora não, porque o vídeo ficou longo, né, Larissa? A gente acabou tendo que dedicar muito ali. Eu não vou falar muito sobre elas aí não, mas o que eu já posso dizer aí, vocês viram aí o desempenho da TIG aí, tá? Então ficou até aqui, ó, vocês viram aí a abertura que ficou aqui, porque ficou um pouco largo aqui para fazer o ajuste. Então vocês viram aí que a solda preencheu direitinho, tá? Ou seja, não teve que ficar coladinho. A gente deu aqui, eu dei um vacilo aqui e acabei cortando um pouco mais. Mas mesmo assim conseguimos fazer o preenchimento, porque uma solda, uma máquina assim bem estável, a grosso modo falando, uma máquina bem macia, tá? De se trabalhar e assim uma máquina que você consegue conduzir com perfeição. Vai trazendo a fusão para cá, vem fazendo assim e consegue fazer esse preenchimento aí e ficou top aí. Então a primeira impressão, tá? Que eu tive dela aí, muito boa, tá? Muito bacana aí. E como eu disse, eu não vou falar ficha técnica nem nada não, a gente vai até deixar, né, Larissa? É o site O deles. site deles aí na descrição, para quem tiver curiosidade, mas a gente vai estar falando e vai estar mostrando o desempenho e como que elas se comportam aí, tá? A MIG, eu fiquei mais impressionado, porque é uma máquina que está muito além aí da que a gente usava. Não que o que a gente usava era ruim, era muito boa, mas as coisas vão evoluindo e vai embarcando tecnologia, vai embarcando novos métodos aí, né? Novos componentes. Então uma máquina assim, como essa daqui, né, Larissa? Essa daqui também a solda,
Muito silenciosa, muito silenciosa. O que eu percebi foi isso, né, no manuseio da tocha, muito silenciosa. E essa aqui da mesma maneira, tá? É uma máquina assim que quando a gente aciona a tocha, né, o que acontece? Ela não dá aquela pancada daquele contator alto, quando a gente, né, dá outra, que dava então aquele barulho, né? Então ela é uma máquina suave, uma máquina que tem uma regulagem muito fina, tá? Não é aquela máquina que tem aqueles taps, que você está no 1, no 2 ou no 3. Essa aqui não. Essa aqui permite, tá, uma regulagem mais fina, para soldar chapa fina muito boa, tá? E a cerejinha do bolo que a gente precisava muito aí, que eu nunca tive, é o corte plasma, tá? O corte plasma, para quem está seguindo aí, já está vendo aí o desenvolvimento lá da boca de sapo, né? Então a gente vai precisar muito, tem muito corte de chassi, muito corte de suporte, tá? E a gente vai colocar ela aí trabalhando também para vocês verem que bacana que é. É um sonho que eu tinha há muito tempo e concretizou. Tá para vir mais uma ainda, né, Laís? Não veio tudo não, tá? Vai vir mais uma aí. Vai vir uma TIG, né? A CDC também, para estar soldando alumínio. Uma TIG aí com acionamento de pedal. Uma TIG mais evoluída do que essa daqui, tá? Então, eu acho que eu falei bastante dela, eu falei que nem ia falar. Tá? Mas é bom, tá? Fazer as considerações aí, que é bem interessante. E isso aí, o que é? Foi a oportunidade que a gente teve aí, a empresa enxergou a gente, tá? Tá dando essa oportunidade, tá trabalhando junto com a gente, mas o mérito maior aí que eu dou, tá? É para vocês aí que estão sempre aí compartilhando, estão sempre aí deixando o like, estão sempre se inscrevendo. Quem segue meu canal sabe que eu não sou muito de pedir, né? Eu não gosto muito de pedir, eu prefiro que as pessoas venham por vontade própria, tá? Mas é muito importante, às vezes, estar compartilhando, estar se inscrevendo, comentando, né, Clarice? Comentando, que isso aí dá engajamento, nosso canal vai crescendo. Com isso, vai chegando as parcerias, vai trazendo mais qualidade no nosso trabalho, mais conforto no nosso trabalho e a gente levando para vocês cada vez mais aí entretenimento, levando conteúdo e ensinando o que a gente puder para vocês aí. Tá bom, gente? Então eu agradeço muito a vocês, agradeço a Smart também. E vamos colocar essas máquinas à prova aí, porque é o que tem que ser. Botar para trabalhar. E eu já vi o desempenho delas, né, Larissa? Por isso que eu tô falando aqui delas aqui, porque realmente não é porque veio para mim agora, eu já posso dar impressão dela, não. Você já usou, né? Não, né, eu já usei, a gente já usou agora, já experimentou e tudo, a gente já viu, dá para ver o desempenho dela, que é legal. E a gente segue, né, Larissa? Eu sou inscrito no canal do Bill Metal Work. Então eu vejo lá, é como eu sempre falo, a gente sempre busca referência no YouTube e sempre busca aqueles profissionais que colocam à prova as máquinas mesmo e colocam o trabalho deles à prova. Então não deixa dúvida que as máquinas são boas, tá? Então eu tenho acompanhado há um bom tempo aí o canal, quer dizer, eu já sou inscrito no Bill tem mais de 3 anos, né? Então a gente conhece o profissionalismo dele, tá? Inclusive, um grande abraço aí, tá, Bill? E é o seguinte, ele colocou essas máquinas à prova, ele está trabalhando com essas máquinas há um bom tempo já, e já deu a opinião dele, e como sempre, mostrando com o trabalho. Beleza? Então é por isso que eu estou falando, porque senão pode achar alguém maldoso aí, só porque ganhou, está falando bem das máquinas já. Mas não, eu pesquiso muito, eu vejo muito o que eu coloco aqui dentro e o que eu falo para vocês aí, que estão sempre aí buscando uma fonte de pesquisa e uma fonte de informação. Então eu nunca iria colocar um equipamento aqui que comprometesse aí a satisfação de alguém que comprasse ele. Tá bom? Então, um grande abraço a todos aí. Né, Larissa? Quem não conhece o canal do Bill também, quiser ir lá conhecer. Tá aí no card. Tá aqui no card, vai lá conhecer também o desempenho dessas máquinas aqui, tá bom? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado por vocês aí estar escrevendo, muito obrigado, Smart, e vamos seguindo em frente aí com essa nova parceria e pau na massa. Vamos seguindo em frente aí e deixando essas joias aí cada vez melhores aí, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.